Fala, minha família Caipora! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análise de Tips, o canal que sempre traz para vocês essa porrada de palpites com muita qualidade, beleza, galera? E também trazemos para vocês os resultados sempre dos palpites dos vídeos anteriores e trazemos para vocês os resultados dos palpites do dia 29 de maio, tá? Tivemos 24 palpites com apenas 4 heads. Olha só que taxa maravilhosa de acertos, beleza, galera? Acredito que todo mundo pegou esses palpites e se deu bem neste dia, beleza? E também trago os resultados dos palpites parcialmente do dia 30 de maio, tá? Tivemos 20 palpites com 6 greens e um jogo que cancelamos, que foi apenas o primeiro jogo dos Algueires da qualificação, beleza, galera? Então ainda teremos o segundo jogo, fechou? E ainda temos 13 jogos que irão acontecer, então continue acompanhando. Hoje gravando o vídeo um pouco mais cedo, tá? Devido ao feriado, tá? Então aproveitem muito os palpites que trazemos para vocês. Foi muito difícil de encontrar os jogos, mas consegui 18 palpites para vocês, beleza, galera? Então, por isso, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal e também deixassem o seu like. Isso deixará muito bem a gente, fechou? E também comenta aí, tá? Isso também é muito bom pra gente. Então não deixe de comentar sobre o que vocês acham do nosso canal e também sobre o que vocês acham dos nossos jogos. Dá seu palpite aí de cada jogo, beleza, galera? Valeu? Vamos lá para os nossos palpites, então? Bora pra intro! Salve, minha caiporada! Vamos começar nossas análises do último dia do mês, então. Eu separei o Brodemiddle Magic versus o Cooks United. Separei essa partida com vitória seca para casa na Nocturne NSW da Austrália. O Brodemiddle tem 83% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 78%. Verificando o Cooks, ele tem 39%. No histórico, são 5 jogos com 5 vitórias para o Brodemiddle. E a média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Brodemiddle vem a 4 jogos vencendo, enquanto o Cooks vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Brodemiddle venceu todas as partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Brodemiddle venceu 4 das suas últimas 6 partidas e o Cooks, ele venceu apenas 2 das últimas 6. Então para essa partida, vitória seca para casa, fechou? Próxima partida, Heidelberg United versus Dandenong Thunder. Separei essa partida na vitória da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. O Heidelberg tem 69% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. Dandenong tem 33%. No histórico, 10 vitórias do Heidelberg e 5 vitórias do Dandenong. Verificando a média de gols, é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Heidelberg vem a 10 jogos marcando gols e o Dandenong vem a 5 jogos sem empates. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 2,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Man United versus Sydney NPL. Separa essa partida na NSW da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. O Manly tem 55% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 44% nos últimos 9 jogos. Verificando, o Sydney tem 6%. E no histórico, temos 7 vitórias do Manly, 4 empates e 3 do Sydney. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Manly vem a 7 jogos marcando gols, enquanto o Sydney vem a 5 jogos perdendo. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, agora um amistoso na Itália. Separei a Roma contra o Milan. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Milan tem uma vantagem na probabilidade de vitória, tem 49%. 33% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e a Roma tem 39%. No histórico, 21 vitórias da Roma, 22 empates e 27 do Milan. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Roma vem marcando gols a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, fechou? Próxima partida, Al Hills Club versus
Malkia Club. Separe essa partida na Premier League de Bahrein com o mercado de over 1,5 gols. O Al Hijr tem 45% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Malkia tem 83%. No histórico, 10 vitórias do Al Hijr, 5 empates e 5 do Malkia. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Malkia vem a 8 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Ittihad Bahrein versus Esterifa. Separe essa partida na Premier League do Bahrein com o mercado de over 1,5 gols. O Esterifa tem 62% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Al Ittihad tem 78%. No histórico, uma vitória do Ittihad e um empate e 2 do Rifa. A média de gols é de acima de 4,5. Em séries, o Ittihad vem a 9 jogos marcando gols e o Rifa vem marcando a 5. Últimos encontros, over 1,5 gols nas 4 últimas partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Lyn contra o Midtjylland. Separa essa partida na primeira divisão da Noruega com o mercado de vitória e empate para casa. O Lyn tem 53% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Midtjylland tem 44%. No histórico, uma partida com a vitória do Midtjylland por 2-1. E verificando em séries, o Midtjylland vem sofrendo gols a 8 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Lyn em 5 das suas últimas 6 partidas. E o Midtjylland fora de casa não vence. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, CSKA Sofia versus CSKA 1948 Sofia. Separe essa partida na Parva Liga da Bulgária com o mercado de under 3,5 gols. O CSKA Sofia tem 57% de probabilidade de vitória e 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O 1948 tem 56%. No histórico, 7 vitórias do Sofia, 2 empates e uma do 1948. Em média de gols, temos 2,5 gols. Em séries, o CSKA Sofia vem sofrendo gols a 9 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols em todas as partidas. Na casa do Sofia, under 3,5 gols também em todas as partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Copenhagen versus Randers. Separa essa partida na Superliga da Dinamarca com o mercado de over 1,5 gols. A Copenhagen tem 68% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Randers tem 61%. No histórico, 33 vitórias do Copenhagen, 9 empates e 2 do Randers. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, Copenhagen vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa da Copenhagen, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. Último jogo nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, agora na final da King Cup. Separe essa partida do Al Hilal Saud contra o Al Nassr. Separe essa partida com over 1,5 gols. Esse jogo tem uma grande probabilidade de ser truncado, mas também uma grande probabilidade de termos altos gols, beleza? Então, o Al Hilal tem 48% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nassr tem 78%. No histórico, 21 vitórias do Hilal, 5 empates e 11 do Nassr. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Hilal vem a 10 jogos marcando gols e o Nassr também. E nos últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de over 1,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes também. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Thun contra o Grasshopper. Separa essa partida na Superliga da Suíça com o mercado de under 4,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e o Thun tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Grasshoppers tem 39%. No histórico, 27 vitórias do Thun, 17 empates e 27 do Grasshoppers. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Thun vem a 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Thun, under 4,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Drogheda United versus Shamrock Rovers. Separa essa partida com o mercado de over 1,5 gols na primeira divisão da Irlanda. O Shamrock, jogando fora de casa, tem 61% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Drogheda tem 33%. No histórico, 3 vitórias do Drogheda, 14 empates e 41 do Shamrock.
A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Drogba vem a 10 jogos sofrendo gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida. Eu separei o Shelbourne Dublin versus os Sligo Rovers. Separei essa partida na primeira divisão da Irlanda com o mercado de under 3,5 gols. O Shelbourne tem 56% de probabilidade de vitória, um aproveitamento também nos últimos 9 jogos de 67%. O Sligo tem 33%. No histórico, 9 vitórias do Shelbourne e 4 empates e 11 do Sligo. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Shelbourne vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Hafnarfjordur versus Fram Reykjavik. Separa essa partida na Ulversted da Islândia com o mercado de over 2,5 gols. O Hafnarfjordur tem 53% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fram tem 61%. No histórico, 20 vitórias do Hafnarfjordur, 4 empates e 3 do Fram. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Hafnarfjordur vem sofrendo gols a 6 jogos e o Fram vem a 8 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e, na casa do Hafnarfjordur, over 2,5 gols nas 2 últimas partidas disputadas. Últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Ceará contra o Coritiba. Separa essa partida na Série B do Brasileirão com o mercado de under 3,5 gols. O Ceará tem 44% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Coritiba também tem 50%. Verificando o histórico, 3 vitórias para cada lado e 2 empates. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Ceará vem sofrendo gols a 10 jogos e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Western Mass Pioneers versus Black Rock. Separa essa partida na League 2 dos Estados Unidos com o mercado de vitória seca para casa. O Western tem 78% de probabilidade de vitória e, verificando o histórico, temos 7 vitórias para ele, 2 empates e 2 do Black Rock. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Western vem vencendo 3 partidas e nos últimos encontros temos vitória dos Pioneers em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória do Pioneers em 4 das suas últimas 6 partidas e, verificando o Black Rock, ele vem perdendo a maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória seca para casa, fechou? O New York tem 60% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 83%. São José tem 44%. No histórico, 5 vitórias do New York e 3 empates. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o New York vem vencendo a 4 partidas e o São José vem sofrendo gols a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de over 2,5 gols em todas as partidas. Na casa do New York, não muda, over 2,5 gols também em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols também na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima e última partida, o Goiás contra o Sport Recife. Separa essa partida com vitória e empate para casa. Goiás tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória e tem 43%. Verificando na forma recente, ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Sport tem 56%. No histórico, 6 vitórias do Goiás, 2 empates e 6 do Sport. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Sport vence em empates nos últimos 5 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de vitória e empate para o Goiás em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Goiás em maioria de suas partidas, porém 5 das últimas 6. O Sport venceu 3 das últimas 6 partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para casa. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e agora vamos lá para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, cheguei com o nosso bilhete caipora. Separei over 2,5 gols para Al-Ittihad Bahrein versus Esse Rifa, over 2,5 gols para Copenhague versus Wanderers. Separei over 2,5 gols para Al-Hilal versus Al-Nassr e under 3,5 gols para o Ceará contra o Curitiba. New York City versus São José com over 2,5 gols. E vitória e empate para casa em Goiás contra o Sport Recife, beleza? Odd total de 3,53 para vocês, fechou? Muito obrigado a todos, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui!